Olá, bem-vindos ao Orvalho em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Hoje, no nosso estudo, O Poder da Oração, nós vamos estudar duas passagens bíblicas muito interessantes e que eu anotei aqui como sendo três chaves que abrem portas: oração, adoração e intercessão. Mas como sempre, antes, vamos fazer a nossa oração antes de iniciarmos? Pai bendito de amor e de bondade, eu te louvo, eu te exalto pelas tuas infinitas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, venha nos instruir, nos iluminar, ajudar, Senhor, a compreendermos os teus ensinamentos e ajudar, Senhor, com que vivamos a tua palavra segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Sê conosco, Pai. Abençoa-nos. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Como eu estava dizendo, nosso estudo hoje, ele vai falar de três chaves que abrem portas. Por que abrir portas? Porque foi o que aconteceu aqui no texto que nós vamos ler. Nós vamos ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 12, dos versos 5 ao 11. Eu vou ler aqui na versão King James, que está escrito assim: Assim Pedro estava sendo detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus em favor dele. E aconteceu que na noite anterior ao dia em que Herodes pretendia submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo, acorrentado a dois soldados, com algemas presas a duas correntes, e as duas sentinelas guardavam o cárcere diante da porta. Subitamente surgiu um anjo do Senhor, e a sua luz resplandeceu na prisão. Então o anjo tocou ao lado de Pedro e o chamou, e o acordou, dizendo: Levanta-te depressa. E em seguida as algemas caíram do punho de Pedro. E o anjo continuou a orientá-lo: Veste as tuas roupas, calça sua sandália. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: Põe a tua capa e segue-me. E ao sair dali, Pedro o seguiu, mesmo sem saber se o que estava acontecendo por meio do anjo era de fato real ou era algum fruto de visão. Todavia, passaram a primeira sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava acesso à cidade e, passando, saíram dali caminhando. E ao longo da rua, de repente, o anjo se afastou dele. Quando Pedro percebeu, caiu em si e disse: Agora eu entendo que, sem qualquer sombra de dúvida, o Senhor enviou o seu anjo e me libertou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu tramava contra mim. Aqui nós vemos duas chaves. Nós vemos a chave da oração e a chave da intercessão. Aqui o povo de Deus, a igreja, estava reunida orando em favor de Pedro. E se a gente ler um pouquinho mais para trás na história, a gente vai ver que não era só com relação a Pedro. Tiago também estava com uma sentença de morte. Então, estavam orando por Pedro e por Tiago. Pedro aqui ia ser apenas julgado, estava só preso, mas Tiago tinha sobre a sua cabeça já uma sentença de morte. E aqui depois, quando chega aqui no verso 17, aqui do mesmo capítulo 12, Pedro fala para avisar para Tiago que Deus o libertou. Ok, então nós vemos aqui que Pedro estava preso, Tiago estava preso e Deus mandou um anjo. Mas esse anjo foi em resposta à intercessão, que é a segunda chave
do povo de Deus. O povo de Deus estava reunido em intercessão em favor da vida de Pedro e de Tiago. E aqui são duas chaves importantíssimas. Quando nós nos reunimos em oração, em intercessão por aqueles que estão necessitados, Deus sim nos abençoa e responde a nossa oração. Nosso segundo texto, que também fala de uma prisão, se encontra em Atos, capítulo 16, a partir do versos 25 até o 33. Aqui em Atos 16 está contando a prisão de Silas e Paulo, já na cidade de Filipe, e está escrito assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. E de repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. E o carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do cárcere, desembainhou a espada a fim de se matar, pois concluíra que todos os presos houveram escapados. Mas eu li até o verso 27 e aí lá no fim, continuando, vai falar da salvação do carcereiro e de toda a sua família. Aqui nós vemos que tanto Paulo quanto Silas também tiveram uma experiência maravilhosa com a oração. E não foi somente a oração, foi a oração e o louvor e adoração a Deus. Paulo e Silas tinham sido presos porque uma mulher havia sido liberta. Paulo expulsou um demônio que estava na vida daquela mulher, que era como se fosse uma profetisa da cidade. Mas ela, na verdade, ela tinha muitos demônios na vida dela. E não era só isso. Muitos homens aproveitavam-se dessa mulher e ganhavam dinheiro às custas das profecias que ela falava. E por isso eles foram presos. E não foi só preso, eles foram presos e açoitados. Mas mesmo assim, Paulo e Silas, encarcerados, presos, acorrentados, com feridas por todo o corpo, oravam e louvavam a Deus. Não era louvar aqui, baixinho, quietinho no seu canto, não. Era em alta voz, ao ponto dos outros presos conseguirem ouvir o que eles cantavam e o que eles oravam. E aqui nós vemos Deus realizar um fenômeno natural. No primeira história, aconteceu o anjo vindo e libertando Pedro sem que ninguém sequer visse. Aqui não. Aqui Deus realiza um fenômeno natural, um terremoto de proporções gigantescas que abala o cárcere. As cadeias, as portas da prisão se abriram e não foi só de Paulo e Silas, não, foi de toda a cadeia, ao ponto do carcereiro achar que todos tinham fugido. E ali, Deus liberta Paulo e Silas. E não só isso, Deus ainda leva salvação para a família do carcereiro e para o carcereiro, porque o carcereiro reconhece que foi Deus quem fez essa obra. Então nós vemos aqui a terceira chave, que é a chave da adoração. Em meio a umas circunstâncias que seriam umas circunstâncias até para Paulo e Silas estarem reclamando, murmurando, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos pregando o evangelho, nós estamos vivendo segundo a orientação de Deus e nós somos presos? Não. Paulo e Silas fazem o quê? Adoram a Deus. Eles cantam louvores,
oram e exaltam o nome de Deus, mesmo em meio a uma circunstância adversa. E Deus responde com um poder tremendo de abalar alicerces. Nós também temos acesso a essas mesmas chaves. As chaves da oração, as chaves da intercessão e as chaves da adoração. Nós podemos orar a Deus e o Senhor vai enviar seus anjos para nos ajudar. Nós podemos interceder pelos nossos irmãos e os nossos amigos e o Senhor vai ouvir a nossa intercessão. E nós podemos adorar a Deus, louvá-lo, reconhecê-lo em tudo que Ele faz. E Ele pode e vai abalar os alicerces a meu e a seu favor. O que nós temos feito? Nós temos reclamado, murmurado, achado ruim dos problemas ou nós temos adorado a Deus? Quero te convidar a mais esse desafio, o desafio de não somente orar pedindo, suplicando ajuda a Deus. Não, ore pelo seu irmão que está necessitado, interceda em favor dele, abençoe a vida dele em oração. Muitas vezes, a nossa força em interceder pode fortalecer o nosso irmão que está necessitado. Nós podemos ajudá-lo e a libertá-lo do cárcere que ele está vivendo, porque nós não conhecemos a profundidade da prisão que ele está vivendo. Mas nós podemos interceder pelos nossos irmãos, em favor deles, ajudando eles. E nós também, em meio às nossas lutas, às nossas dificuldades, aos nossos problemas diários, podemos levantar as mãos e adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e em adoração sentir Deus abalando os nossos alicerces e transformando a nossa vida. Que Deus possa abençoar você, sua família e todos aqueles a quem você enviar esse vídeo. Que Deus te abençoe. Amém?